Bom, boa tarde a todos. Agradeço o convite da iniciativa FIS, já parabenizando também pelo evento esse que vem crescendo em importância e que já entrou no calendário do setor de saúde brasileiro. Nós, Gustavo, Reinaldo e Álvaro, acordamos aqui fazer um grande bate-papo. E, à medida que cada um assume a palavra, vai fazer a sua própria apresentação rapidamente, né, a sua instituição, e, a partir daí, faz a sua breve palestra. Eu sou Franco Palamola, vice-presidente da ABIMO, Associação Brasileira dos Fabricantes de Dispositivos Médicos. E, com muita honra, fui convidado para ser o moderador desse painel aqui com os meus colegas. Eu vou fazer uma contextualização, acho importante, o que a pandemia demonstrou para o setor, especificamente para o que nós chamamos de CEIS, para o Complexo Econômico Industrial da Saúde. Sem entrar nas questões trágicas, né, da própria pandemia, mas ela demonstrou, ela jogou luz numa fragilidade, numa vulnerabilidade tecnológica que o país que detém o maior sistema de saúde pública do mundo, em países com populações acima de 100 milhões de habitantes, ainda enfrenta. Então, quando nós assistimos que produtos de baixa densidade tecnológica, por exemplo, máscaras descartáveis, ou média complexidade, ventiladores, faltaram, há que se questionar por quê. E, ao mesmo tempo, sobre a ótica global, a discussão de centralizar as produções num único continente também se demonstrou uma enorme fragilidade. E isso tem feito com que as indústrias da área da saúde estão, nesse momento, já vem passando aí por uma nova geopolítica de produção, vem redistribuindo as suas cadeias de produção ao longo do mundo. Muito bem. Nesse contexto, eu começo perguntando para o professor Reinaldo Guimarães, que participou, de certa forma, Reinaldo, acho que na gênese, quando o Ministério da Saúde lançou, lá nos idos de 2007, 2008, a primeira proposta, a primeira política efetiva de uma política industrial orientada especificamente à saúde. Naquela oportunidade, o Ministério da Saúde foi, pela primeira vez, a política industrial sai da coordenação do Ministério do Desenvolvimento e passa para a coordenação do Ministério da Saúde, a política industrial da saúde. Reinaldo, de lá para cá, o nosso país e as oportunidades que você enxerga neste importante complexo industrial. Por favor. Bom, boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar os meus companheiros aqui nesse painel, particularmente o meu amigo Franco Palamola, não só empresário, mas eu diria líder empresarial do segmento de equipamentos médicos no Brasil. Queria dizer que esse tema é um tema extremamente vasto, não é? Eu tenho 10 minutos para falar. Então, eu vou ter que fazer uma concentração que acho que a minha verborragia não permitiria que eu me cingisse aos 10 minutos. Eu vou fazer, como o Franco sugeriu, uma apreciação macro, não é? E vou também usar desse complexo industrial da saúde uma proxy, como dizem os economistas, que eu vou me fixar muito mais no setor químico e farmacêutico, não é? Depois, se houver alguma necessidade de expandir, o próprio Franco poderá falar do setor de equipamentos, enfim. Então, como o tempo é curto, eu escrevi um texto, e a minha apresentação de 10 minutos é um texto de 10 minutos. Eu vou ler esse texto. Não é? E peço, desde logo, desculpas por uma eventual monotonia que a leitura cause.
Na saúde, a ideia de um complexo industrial é particularmente adequada, na medida em que esse complexo ele é composto de um conjunto vasto de setores industriais diferentes. Não é? A gente tem um setor farmacêutico, tem um setor químico, tem um setor metal-mecânico, que é o do Franco, não é? Tem um setor eletroeletrônico, tem um setor biotecnológico e agora, mais recentemente, um novo setor industrial potentíssimo, que é um setor da indústria de dados. Não é? Quer dizer, digamos, da coalizão de todos esses setores que se forma o complexo industrial da saúde. Eu acho que, além dessa complexidade, o complexo industrial da saúde tem duas outras características que dominam a sua configuração. Não é? Uma delas é o seu caráter oligopolístico, e aí eu estou falando do complexo em termos mundiais, depois eu vou chegar no Brasil. Não é? Ele é um oligopólio. Hoje, as 10 maiores farmacêuticas mundiais ocupam 30% do mercado. Na área de equipamentos, é mais ainda, 40% de mercado. E no campo das vacinas, as 10 maiores empresas fabricantes de vacinas respondem por 80% do mercado mundial de vacinas. Portanto, essa é uma característica muito importante nessa configuração e no papel que o complexo industrial da saúde tem. E a outra característica importante é que, depois da indústria de informação e comunicação, dos TICs, o complexo industrial da saúde é aquela indústria que mais investe em desenvolvimento científico e tecnológico de todos os componentes industriais existentes hoje em dia. Bom, eu considero que essa situação de oligopólio, ela não é certamente um estímulo à inovação, porque o que estimula a inovação é a concorrência. Muito embora este efeito inibidor da concorrência no oligopólio do complexo industrial da saúde ainda não seja percebido, o que não significa que ele venha a ser percebido mais à frente. Queria que retivessem um pouco essa ideia de um oligopólio, qual é o impacto que ele tem na concorrência. Eu acho que, por um outro lado, não é? No complexo industrial, aí falo mais do farmacêutico e farmoquímico, no mundo nós temos tido, neste século, um fenômeno que tem oscilado, mas que ele permanece o tempo todo, que é uma dificuldade cada vez maior do lançamento de novas moléculas efetivamente eficazes para o combate dos grandes problemas de saúde. Não é? Particularmente o que na literatura se chama novas entidades químicas, que são moléculas novas, que há muito mais são, digamos, variações de moléculas já conhecidas. Não é? Então, além disso, nós temos a introdução de uma nova rota que cada vez mais ocupa o lugar da que era a rota hegemônica, que era a rota de síntese química na fabricação de medicamentos, para a rota biotecnológica. Hoje em dia, a rota biotecnológica, ela ainda é minoritária no mercado mundial de medicamentos, mas ela tende a dominar esse mercado nos próximos anos e décadas. Essa nova rota tecnológica biológica, não é? E tanto da síntese química também, ela vai ser muito impactada por aquilo que eu mencionava pela indústria de dados.
particularmente no campo da inteligência artificial, que eu acho que houve um painel agora aqui anterior a esse que falou desse assunto. Quer dizer, a inteligência artificial é capaz de inventar moléculas no campo químico e é capaz de inventar macromoléculas no campo da biotecnologia. Isso é muito importante e é, digamos, um cenário de futuro. Talvez não tão imediato, mas, de qualquer maneira, um futuro muito promissor. Um outro comentário último sobre essa farmacêutica global é a existência, cada vez mais, na avaliação de novas tecnologias para incorporação em sistemas de saúde, tanto públicos quanto privados, daquilo que se chama de evidências de mundo real, não é? Que um pouco faz com que a arquitetura teórica e técnica dos mecanismos de avaliação e incorporação de tecnologias esteja mudando de maneira importante, não é? E me parece que essa tendência, que é uma tendência que tem elementos positivos, mas também tem elementos de desafios, de preocupação, não é? É o fato de que a orientação das grandes farmacêuticas internacionais, ela está hoje cada vez mais voltada para aquilo que se chama nos Estados Unidos doenças órfãs e aqui no Brasil doenças raras. Isso faz com que novos lançamentos de medicamentos estejam sendo feitos em bases de preços que são insustentáveis. Não só insustentáveis, evidentemente, para as famílias, como também para os sistemas públicos, tanto de saúde, tanto do lado público quanto do lado privado. Esse é um desafio importante nesse cenário de oportunidades, não é? Com relação ao Brasil, não é? Eu também vou fazer aqui um par de comentários muito breve. Eu acho que a configuração atual da indústria farmacêutica e farmoquímica no Brasil, ela responde a 3 eventos, todos eles já neste século. O primeiro deles foi a chamada abertura comercial, no começo desse século. Abertura essa que o ex-ministro e ex-senador José Serra chamou de uma abertura comercial irresponsável, que fez com que a indústria nacional, principalmente de farmoquímicos, não é? Ela simplesmente, praticamente desaparecesse, porque a abertura foi feita, aliás, no momento onde a China e a Índia explodiram do ponto de vista como fornecedoras de farmoquímicos para todo mundo. Não é? O segundo aspecto, que também é fundamental para entender a configuração atual da indústria farmacêutica e farmoquímica no Brasil, aconteceu em 1994, que foi a harmonização da política global de propriedade intelectual nos acordos TRIPS. Não é? Essa harmonização foi feita em total benefício dos detentores de patentes no campo da saúde, que é o que estamos colocando, que são as grandes empresas multinacionais. Isso fez com que, em muitos países que têm indústria farmacêutica local, as farmoquímicas e as farmacêuticas estivessem numa crise grande. Mas atenção, no Brasil, a indústria farmacêutica, ela teve a capacidade de se reinventar a partir, em primeiro lugar, da política de genéricos, não é? E, em segundo lugar, da política de inclusão social, de estímulos, não é, à inclusão social, que ocorreram na primeira década, principalmente, desse nosso século. Acho que é importante que também se mencione como um elemento de configuração atual que abre oportunidades e coloca desafios, a criação da Anvisa, da nossa agência reguladora, que é uma agência hoje de nível internacional, compete em paralelo com a europeia, com o FDA norte-americano e outras, tá certo? E que é digamos, uma garantia de segurança e de eficácia nos medicamentos que são lançados no mercado. E um outro elemento importante foi a criação, em 2003, da Câmara de Regulação de Preços de Medicamentos, que fez com que, apenas numa frase, ela fez muita coisa, mas numa frase,
fez com que os nossos medicamentos, os preços não explodissem, como, por exemplo, os Estados Unidos explodiram, e hoje existe uma crise geral, não é, no mercado farmacêutico norte-americano, que exigiu, inclusive, a intervenção do presidente Biden para fazer um acordo com as empresas farmacêuticas para que pudessem moderar os seus preços. Não é? No caso da indústria farmacêutica brasileira, não teve o caminho dos genéricos e ela praticamente desapareceu. Do meu ponto de vista, hoje não faz mais muito sentido nós querermos competir com China e Índia naquilo que se poderia chamar de moléculas commodities, não é? Moléculas baratas. Nós não vamos ter condições de competir, mas nós temos a possibilidade de selecionar novas moléculas para o mercado que sejam estratégicas para o sistema único de saúde em particular, mas também para o sistema privado, não é? Que possam ter um impacto maior. Recentemente, duas associações de empresas, que foram a Abfina e a Abquif, que são associações de empresas na área de química fina, né, elas fizeram um estudo em cooperação com a Fundação Oswaldo Cruz e apresentaram ao governo um elenco de 30 moléculas que seriam estratégicas para o país. Só que isso não se faz da noite para o dia, isso demora um bocado de tempo para fazer, digamos 1 década ou 2 décadas, para poder recuperar a indústria farmacêutica brasileira. Eu acho que, em linhas gerais, era isso que eu queria fazer. É um comentário muito geral do mercado mundial de medicamentos e de farmacêuticos, de princípios ativos, e, por outro lado, digamos, uma configuração geral da indústria brasileira. Eu fico à disposição de vocês depois, para, se houver dúvidas, enfim, que possam ser debatidas aqui com meus companheiros e com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Reinaldo. Vamos, então, ouvir o Álvaro nos passar um pouco a visão do ecossistema, né? Esse ecossistema da saúde, do complexo econômico aqui no Rio de Janeiro. Por favor, Álvaro. Muito obrigado. É uma honra participar dessa mesa com líderes, pensadores como o Gustavo, o Reinaldo, o Franco. Mas eu vou focar um pouquinho mais na perspectiva do município, né? Nós, na Prefeitura do Rio de Janeiro, temos pensado muito no complexo industrial de saúde e a importância que ele tem para a economia do município. Então, estamos próximos a lançar um estudo econômico que mostra alguns fatos interessantes que eu queria trazer aqui. Primeiro, que se a gente for olhar o número de trabalhadores formais que a gente tem no município, por volta de 11% deles, 250 mil pessoas trabalham nesse complexo econômico industrial de saúde. A maioria está na parte assistencial, mas ainda assim mostra a relevância do tamanho que esse complexo tem na empregabilidade que nós temos no município. E desde um ponto de vista de orçamento da Prefeitura, ele também é muito importante. Ele aglomera aí por volta de 21% do ISS que a Prefeitura arrecada todos os anos, quase R$1 bilhão todos os anos também saindo do complexo econômico industrial de saúde. Então, ele tem essa relevância desde um ponto de vista e uma ótica de tamanho para o município muito grande. Mas, além disso, ele também tem uma relevância muito grande desde o ponto de vista estratégico, de desenvolvimento econômico. E foi falado aqui sobre a média e alta complexidade dessa indústria, mas ele também é de uma alta complexidade e diversidade econômica para o município. E nós, querendo seguir exemplos dos países e cidades que se desenvolveram, que têm estratégia de desenvolvimento sustentável a longo prazo, nós buscamos aumentar essa complexidade, essa diversidade. Então, a indústria da saúde, ela tem, na verdade, um efeito de gastos multiplicadores. Existem estudos que mostram que a cada R$1 que se aumenta na demanda final da indústria da saúde, você aumenta em quase R$3 na demanda final no resto da economia. Esses efeitos são muito importantes para você acelerar a economia, para você gerar emprego. E desde um ponto de vista de emprego e renda,
também é muito importante, porque falando de uma indústria de maior complexidade, também tem uma maior qualificação e os salários nessa indústria acabam sendo maiores. Então, se a gente for comparar os salários do SEIS, né, do Complexo Econômico Industrial de Saúde, com o restante da economia, eles tendem a ser até 50% mais altos. Então, aumentando a participação do complexo no município, nós estaríamos não só ajudando o desenvolvimento econômico, mas também, fundamentalmente, aumentando a renda do cidadão carioca, que é fundamental. Mas saindo um pouco dessa importância, né, eu acho que para a gente ele também tem uma importância muito grande, porque ele tem acreditamos que nós temos todas as peças chaves para ser protagonista nesse complexo econômico-industrial de saúde nacional. Então, o primeiro e o mais importante deles é a nossa capacidade para capital humano do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele tem uma das maiores redes de hospitais federais, tem hospitais universitários, que além de ter a parte assistencial, também tem a parte de produção científica, tem inúmeros laboratórios, tem institutos nacionais como o INCA, o INTO, o INC, a própria Fiocruz, que é um dos maiores institutos de pesquisa em saúde no mundo. Então, isso para a área de inovação, para essa nova área de inovação que está se abrindo com disrupção tecnológica, é fundamental a gente ter esse capital humano. E o Rio, muita gente não sabe, mas praticamente nessa área a gente não perde para quase nenhuma cidade no Brasil. A gente tem o maior número, praticamente o mesmo número de pós-graduandos todos os anos do que São Paulo, que é a cidade de São Paulo, só que tendo metade da população. Então, temos esse terreno muito fértil para a gente incentivar a inovação, e sendo uma inovação não só em tecnologia, mas fundamentalmente na tecnologia da saúde, né? Áreas como biotecnologia, mecatrônica, robótica, existem inúmeras oportunidades aí. E indo além do capital humano, eu acho que na parte da infraestrutura que nós temos de produção, também existem várias oportunidades. Tem uma infraestrutura instalada de produção vinculada à saúde muito forte no Rio de Janeiro. Não só o complexo lá de Jacarepaguá, que vem tido uma diminuição de participação, mas ainda tem suas vantagens competitivas com a abundância de água e uma série de outras coisas. Mas existem outros polos industriais que estão aparecendo que são muito interessantes. Como eu vou dar um highlight aqui para o de Santa Cruz, que é o polo industrial de Santa Cruz, que vem sendo desenvolvido. O complexo industrial de biotecnologia em saúde da Fiocruz está sendo instalado no campus de Santa Cruz. São mais de 340 mil metros quadrados, um investimento de bilhões e bilhões de reais que está sendo feito naquela área, que está acelerando a indústria junto com outras indústrias que estão se instalando lá e que estão conectados muito fortemente ali na malha viária que a gente tem do Rio de Janeiro, com a Avenida Brasil, e é só 1 hora do aeroporto do Galeão, que a Prefeitura tem feito um esforço enorme para recuperar todos os voos internacionais que nós tínhamos lá, que é um aeroporto internacional, um aeroporto com capacidade biológica, com ponte aérea para o Ministério para Guarulhos, que é onde fica o almoxarifado do Ministério da Saúde. Temos 2 outros aeroportos regionais, temos o porto ligado ali na cidade. Então, uma série de infraestruturas positivas, ativos na infraestrutura, que são muito positivos para essa atração de investimentos. Então, assim, tem um tamanho e uma relevância muito importante e estratégica, tem uma oportunidade muito grande de termos todas as peças-chave para poder tomar proveito dessa oportunidade. E agora, a pergunta fundamental, né, quais são os instrumentos legais, quais são as alavancas e as ações que nós podemos fazer para tomar proveito disso, olhando para o futuro, né? E eu acho que principal, a coisa mais importante a ser feita, e de certa maneira o que estamos fazendo aqui é um microcosmo disso, é ter um diálogo aberto e contínuo entre o governo, sociedade civil, indústria, setor privado, para definir qual é a nossa vocação. Aonde nesse complexo econômico industrial de saúde, né, e o Reinaldo falou muito bem aqui, por exemplo, de não focar nos genéricos, existe uma série de outras estratégias que podem ser pensadas, mas aonde nesse complexo econômico industrial de saúde nós deveríamos focar?
e quais são os instrumentos legais que nós podemos usar para poder incentivar o investimento nessa área. Eu chamo a atenção aí, a gente pode trabalhar com instrumentos na área de custo, mas também na área de aumentar a demanda, existem vários instrumentos muito legais. Eu sei que o Gustavo, ele falou que ia falar um pouquinho sobre isso, então não vou me prolongar, mas um instrumento que ele vai mais para a área assistencial é o instrumento de parcerias público-privadas. Mês passado foi assinada a primeira PPP de saúde no estado do Rio de Janeiro, que foi uma PPP para o Souza Aguiar, que é com maior emergência pública da América Latina. Foi um investimento de 850 milhões de reais em 30 anos, no qual o consórcio ganhador vai cuidar de toda a parte da bata cinza, na modernização dos equipamentos, na manutenção, na questão de segurança, tecnologia da informação, enquanto o município cuida de toda a bata branca. Então, iniciativas como essa, o próprio BNDES Mercadante já falou positivamente dessas iniciativas, então existem aí uma série de instrumentos que estão aparecendo. Mas, voltando ao ponto de inovação, talvez o mais importante aí é a gente criar um ecossistema, como o Franco tinha mencionado. Como que a gente cria um ecossistema de inovação para deixar o setor privado brilhar nesse sentido? E eu acho que aí existem uma série de ações que podem ser feitas. O Rio de Janeiro, a Prefeitura tem falado várias vezes da nossa ambição de ser a capital de inovação da América Latina, e por isso passa por também ser a capital da inovação em saúde. E para fazer isso, enfim, existe uma série de ações, mas está sendo criado, por exemplo, aqui perto, o Porto Maravilha, que é um hub de inovação em tecnologia, que está atraindo startups de tecnologia, que está atraindo uma série de outros atores, que vai ter uma parte que é um hub de inovação em saúde também. E nesse hub de inovação, para juntar academia, setor privado, governo, para incubar health techs, para ajudar a capacitar pesquisadores e ajudar a transformar esse nosso potencial de capital humano em desenvolvimento econômico. Então, só para resumir e não me prolongar muito mais, eu acho que o Complexo Econômico Industrial de Saúde tem uma importância muito grande para o município do Rio de Janeiro, tanto do termo de tamanho quanto de estratégia. Nós temos todas as peças fundamentais para ser um protagonista nele, e agora precisamos nos juntar e definir a nossa estrela norte e qual o caminho que vamos seguir. Obrigado, Álvaro. Agora vamos com o Gustavo, que vai nos passar uma visão na ótica da economia, não necessariamente na ótica da indústria da saúde, mas o impacto econômico que essa indústria traz. Então, primeiro é uma honra estar aqui com pessoas brilhantes e acho que o debate está caminhando muito bem. É importante talvez ficar por último para a gente poder pegar um pouquinho de contribuições de cada um. E eu queria começar dando luz. Há poucos meses foi lançada a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, que eu até recomendo que todo mundo busque mais informações, porque na realidade são 6 grandes iniciativas, É uma articulação, pegando um pouco da fala inicial do Reinaldo, quer dizer, saúde é uma área estratégica para a autonomia do país. O país tem que sim estar integrado a cadeias globais de produção, mas a gente viu o que aconteceu na pandemia, uma série de questões, a gente ficou muito exposto, ainda está muito exposto, e eu acho que com muita sapiência houve uma articulação extremamente interessante, e aí talvez uma das palavras, pegando também uma fala do Álvaro, é importante que a gente, como sociedade, articule as 4 hélices que são vetores da economia, o conhecimento, a universidade, o governo como um grande articulador, a iniciativa privada como um grande motor pujante, é ele que vai fazer de fato com que hajam iniciativas e, obviamente, olhando para a sociedade. Essa estratégia nacional, ela tem sempre grandes números. Se a gente for falar de investimento nos próximos anos, só um dos programas, até 2026, tem investimento previsto de 26 bilhões de reais. Se a gente for somar todos os recursos envolvidos em cada uma dessas frentes, dá para muito mais de 100 bilhões. Mas é um grande desafio. Só de ministérios na esfera federal, a gente tem 11 ministérios envolvidos. E aí já dá para entender um pouco, inclusive, o tempo
a complexidade do diálogo, a complexidade da construção. A gente vem, eu não vou fazer nenhum tipo de comentário político, a gente vem de um governo no passado que, enfim, não olhava com tanta atenção a essa área, ou entendia que de fato era somente a iniciativa privada que teria condições de fazer com que a gente superasse todos esses desafios, e a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que o Estado tem um papel fundamental como um grande alavancador, principalmente na área de saúde, né? Um dos maiores, não, o maior orçamento existente no governo federal é vocacionado para a área de saúde, né? E muito bem vocacionado. E talvez isso traga uma potência para a gente, aí pegando uma fala do Reinaldo, que eu queria destacar, né? Quer dizer, um dos grandes problemas do país é o seguinte: a gente tem um leque de oportunidades, mas a gente não sabe fazer escolhas. A gente não sabe identificar prioridades. E existe, obviamente, dentro de uma perspectiva de autonomia nacional, uma série de escolhas necessárias, mas a gente tem que saber priorizar. Se a gente não priorizar, a gente fica refém de, eventualmente, continuar sendo uma economia satélite ou uma economia que não sabe exatamente qual é a sua vocação, qual é a sua questão. O Reinaldo comentou muito bem, eu queria talvez destacar esse ponto, que eu vejo com muita potência uma área que é uma área de rápido desenvolvimento e que tem uma potência muito grande, que é exatamente olhar para a biotecnologia e especificamente tem vários painéis sendo discutidos aqui no FIS, aliás, uma curadoria muito bem feita também, que envolve olhar para os dados. A gente tem um sistema único de saúde que é ímpar no mundo. A gente tem um volume de dados ali que podem ser utilizados para retroalimentar um processo de pesquisa, desenvolvimento e inclusive orientar, né, se a gente trabalhasse nesses dados para entender lacunas e oportunidades para que o empresariado engajado pudesse identificar quais são as áreas prioritárias, quais são os mecanismos de incentivo, né? Vou dar um exemplo: o Programa de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo, per si, tem 26 bilhões de reais para juntar todo o ecossistema que o Álvaro comentou muito bem, governo, com seu poder de compra, né? E é importante que a gente discuta transparência nas compras, para que a gente entenda não só a capacidade de investimento do governo, frequência de aquisição, isso para o empresariado é fundamental. A gente precisa entender a previsibilidade, né? Quer dizer, se compra o risco a partir do momento que eu tenho a expectativa de haver um investimento. Então, obviamente, o Estado, de maneira geral, diferentes instâncias, né, federal, estadual e municipal, precisa trabalhar com maior transparência. Obviamente, não só para combater corrupção, mas para dar previsibilidade para que o empresariado possa investir e possa, na verdade, fazer bom uso do recurso. O recurso estará disponível. Eu acho que essa que também é uma informação importante. Tanto a partir de incentivos que o governo vai oferecer, tanto a partir de linhas de crédito. O Álvaro comentou muito bem da questão de linhas de financiamento do BNDES. O BNDES está financiando, é um dos atores que financiará ativamente o complexo industrial da saúde. Mas, novamente, a gente precisa saber fazer escolhas. A gente tem um volume, uma população pujante, um investimento importante, um custeio importante do governo. Se a gente somar todas essas dimensões, tendo previsibilidade, tendo planejamento, tendo fóruns como esse, novos arranjos produtivos e o ecossistema poderá se desenvolver. Eu acredito muito no movimento que existe, orientado pela economista Mariana Mazzucato, que é identificar algumas prioridades estratégicas de investimento do governo e, sem sombra de dúvida, o complexo industrial da saúde já foi feita uma escolha muito acertadamente, não há crítica política. A gente viu o que aconteceu na pandemia, não tinham equipamentos, não tinham componentes básicos, as próprias máscaras, alguém comentou isso, e houve um movimento, a gente viu que havia a capacidade local, inclusive, de articular uma série de empresários e uma série de iniciativas. Será que a gente precisa de uma outra pandemia para fazer isso acontecer? Eu acho que essa pergunta fica para a gente. A gente, obviamente, com toda a complexidade que existe, a gente tem que fazer as nossas escolhas, a gente tem que estudar, basicamente. O Álvaro comentou também da questão do capital humano, né? Eu acho que a gente tem a felicidade de ter uma massa crítica importante de pessoas que podem ser vocacionadas a partir de um estímulo do empresariado e de um estímulo de governo para essa área. Eu acho que isso vai acontecer, não tem como
Ao mesmo tempo, talvez a palavra da vez sejam parcerias. Fazer sozinho a gente não vai conseguir, fazer buscando a autonomia do país a gente tem que buscar, mas a gente também tem que se inserir na cadeia global. Qual é a nossa escolha? Qual é o nosso diferencial? A gente precisa de empresas que tenham atuação global também, para que haja um ciclo de não só substituição de importações, mas principalmente de exportação, porque isso traz capital, isso retroalimenta um ciclo de investimento que a sociedade vai fazer. Eu queria destacar um segundo programa que eu acho que é extremamente importante e talvez pouquíssimo divulgado, é o Programa de Desenvolvimento e Inovação Local. Quer dizer, são uma série de linhas de subvenção e apoio que estão sendo postas à disposição da sociedade de maneira geral. Trazer também uma fala do Reinaldo, inteligência artificial é uma das temáticas prioritárias, a gente vê uma série de painéis discutindo sobre isso, e a gente quer, o governo, através desse programa, quer exatamente incentivar que a gente possa reduzir, obviamente, as vulnerabilidades produtivas e tecnológicas e tentar otimizar ao máximo o acesso ao sistema de saúde. Então, existem várias frentes, várias iniciativas, eu acho que a gente precisa, inclusive, debater, discutir, dar mais transparência. Como são várias frentes, a grande questão é a complexidade. Eu acho que a gente precisa fazer escolhas. O complexo industrial da saúde tem, obviamente, as indústrias, mas a saúde é um setor intrínseco de serviço. Eu acho que a tecnologia digital ela faz a ponte entre esses dois mundos. Se a gente não associar a execução, o processo, e obviamente hoje existem tecnologias orientadas a isso, com um processo produtivo mais moderno, mais sofisticado, com pesquisas mais estruturadas, talvez a gente não chegue ao sonho de ter, de fato, previsibilidade, transparência e aí, principalmente, segurança. Eu acho que a gente também não fala de otimização só no preço, eu acho que a gente tem que olhar para a vida, e saúde é vida. Eu não queria deixar de tecer esse último comentário. Então, estou super à disposição. Acredito muito no potencial que o Rio de Janeiro tem, em especial. Ao mesmo tempo, o Rio também precisa fazer algumas escolhas. Às vezes eu percebo que a gente está tentando fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem a Fiocruz, no meu coração, uma potência e um ativo à disposição da sociedade, tem um programa de transferência de tecnologia, um programa de parcerias muito bacana. É uma instituição vocada ao serviço público, né? E existem várias outras instituições como essa, que se somam ao empresariado para que a gente possa ter um ciclo virtuoso de desenvolvimento. Então, a minha perspectiva, existe uma janela de oportunidade, existe capital, existe linha de financiamento e existem principalmente ações estruturadas em governo para que a gente possa, de fato, tentar fazer um salto qualitativo, sem se esquecer do poder de compra do governo. O governo tem poder de compra, isso induz e retroalimenta o empresariado local. Bom, muito bem. Fechando a primeira rodada, acho que há algumas questões importantes. Reinaldo destaca a visão de médio e longo prazo de alguns investimentos, e a gente pode pensar, Reinaldo, a resposta que tanto o Butantan quanto a Fiocruz deram com a questão das vacinas, elas não deram no ano que aconteceu o problema da pandemia. Elas foram frutos de investimentos de 10, 15 anos atrás, e elas puderam dar aquela resposta num tempo relativamente curto para o desenvolvimento daquelas plataformas. Ficou também um consenso da necessidade, nas falas de vocês, da previsibilidade e da segurança jurídica. E também sobre a necessidade de definir-se prioridades. Isso nos remete diretamente ao governo de plantão, porque cabe ao governo de plantão definir isso, mas também nós precisamos entender que é preciso uma política de Estado e não uma política de governo. Porque a política de governo ela é transitória e nós já sofremos demais isso. Então, o setor privado, à medida que essas legislações curtas ou que dependam somente de um ministro ou de um grupo de ministros ou de um determinado governo, vai ser, digamos, vai ter uma certa resistência de
avançar com seus investimentos enquanto não tiver uma visão mais sólida, mais clara, mais cristalina na visão de médio e longo prazo. Tá? Muito bem. Palavra aberta à plateia, se alguém tem algum questionamento aos nossos painelistas, por favor. Tem apoio? Boa tarde, eu sou Arthur da Fiocruz. Eu queria fazer uma pergunta para o Álvaro. Como que a Prefeitura pode utilizar o poder de compra para financiar as iniciativas locais do território do Rio de Janeiro, né? Utilizando instrumentos como as ETECs, encomendas de tecnologias, próprias PDPs, para conseguir direcionar o desenvolvimento com os centros de pesquisa aqui do próprio Rio de Janeiro. E para o Gustavo, como que essa economia guiada por missões, né, da Mazzucato, como você falou, a gente pode integrar as diversas iniciativas que não sejam concorrentes, como tem hoje, né, diversos centros de pesquisa pesquisando as mesmas coisas e, no final, conseguindo pouca força para concorrer com as iniciativas externas. De que forma a gente consegue integrar isso a partir das missões, né, agora mudando a própria estratégia do SEI sendo guiada por missões e o Estado tendo um papel direcionador e integrando essas diversas iniciativas e não concorrendo entre si. Começando de trás para frente, primeiro eu entendo que a partir do momento que fica claro para a sociedade de maneira geral que existe uma missão, e obviamente a missão tem que ser decomposta em submissões. Ninguém é utópico de achar que identificar o complexo industrial da saúde como uma prioridade é suficiente para que a gente gere desenvolvimento. Eu acredito que se a gente estruturar fóruns como esse, de discussão, para que as pessoas se conheçam, para que a gente dialogue com o setor produtivo, academia e governo, a gente começa a gerar uma consciência coletiva de que existe um caminho. Esse é o primeiro momento. A partir do momento que as instituições começam a dar transparência das suas atividades, e principalmente de resultados, né? Em geral, a gente tem que divulgar o que está acontecendo, o que está dando certo e o que não está dando certo. Há uma tendência pela redundância, inclusive, para que as coisas se somem e a gente chegue mais rapidamente àquele caminho. Às vezes, porque o erro de um ajuda o outro a acertar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: existem ações planejadas e a serem lançadas que vão orientar clusters, né, ou arranjos produtivos que vão fazer com que haja uma indução a essa complementariedade. A missão sendo clara, o objetivo sendo claro e havendo algum estímulo para que esses arranjos produtivos ou os ecossistemas, como o Álvaro comentou, ocorram, eu entendo que a gente vai ter um ciclo virtuoso. Obviamente não no primeiro dia, mas com o tempo a gente começa a tirar uma cultura de colaboração, cocriação, compreensão de que há um objetivo comum e há um interesse comum. Eu tenho certeza, a própria literatura já diz isso, que a gente vai ter um ciclo virtuoso pela frente. E também destacar o que foi colocado, que eu acho que é importante, mais do que uma política de governo, a gente precisa de uma política de Estado para isso, até porque não são só 4 anos, talvez não sejam só 8, talvez daqui a 15 anos a gente tenha um ecossistema mais maduro, e com certeza vai haver troca de governo, não tenho dúvida disso. Então é desenvolver uma consciência para que a sociedade preserve isso, como a sociedade valoriza, e a gente viu, né, nesses últimos anos, a importância do Sistema Único de Saúde, né? Perfeito, Gustavo. Álvaro, por favor. Perfeito. Indo numa linha parecida também, eu acho que o mais importante, a primeira etapa é realmente fomentar esse ecossistema. Então, por mais que você possa ter outras iniciativas de compras, etc., se você não tem um ecossistema, uma base preparada para tomar proveito disso, essas iniciativas, elas já se demonstraram na história que elas acabam com um protecionismo, às vezes, que não é muito produtivo. Então, a primeira coisa de tudo é essa questão dessa criação desse ecossistema. E nisso eu vou na mesma linha que foi dito, que é importantíssima a questão de publicação de informação,
para que se saiba quais são as oportunidades de financiamento, onde que elas estão presentes, para que o setor privado tenha consciência disso também e que você não crie uma assimetria de informação entre os diferentes atores, né? Fóruns para que esse diálogo aconteça constantemente, como esses fóruns como aqui está acontecendo na iniciativa FIS, né? Existem umas outras coisas que podem ser feitas desde o ponto de vista de governo, que o governo tem vários desafios, né, tecnológicos que precisamos de ajuda. Então, você tem instrumentos aí como desafios de inovação aberta, coisas que podem ser feitas para você chamar as health techs, as empresas de tecnologias para virem e competirem entre si e resolver esse problema do SUS. O SUS, ele é o maior sistema público, universal, gratuito do mundo. Ele tem um poder de compra enorme. Nós compramos aí por volta de mais de 20 bilhões de reais em medicamentos nacionalmente por ano. Então, ingerindo, você tendo o setor privado criando soluções para isso, de uma maneira aberta, de uma maneira transparente, de uma maneira em que todo mundo tem simetria de informação, você acaba gerando vários efeitos positivos. E isso também eu acho que é a maneira como a gente cria uma base para uma política de Estado, e não para uma política de governo. Porque a política de governo, ela, na verdade, ela é trocada quando é muito fácil de você trocar. A política de Estado, ela se mantém quando tem muita gente se beneficiando. Quando você consegue que uma política, esse ecossistema sendo criado, ele seja enraizado na fábrica da sociedade, na fábrica da nossa indústria, fica muito difícil de qualquer governo, de qualquer mudança em 4 ou 8 anos. Uma outra coisa que a gente podia falar, aqui estamos aí de instrumentos legais com margem de preferência, etc., mas eles são muito mais no âmbito federal do que no âmbito estadual e municipal. Enfim, foi passada uma lei de margem de preferência durante a pandemia no Estado, mas acabou sendo vetada. Então, os instrumentos que nós temos de uma maneira local são mais limitados, mas eu queria realmente enfatizar esse ponto da criação do ecossistema e como que isso é fundamental para uma política de Estado. Muito bem. Mais alguma questão? Queria cumprimentar a mesa, uma mesa nobre aqui dessa reunião, de vários dias, e eu fiquei muito, assim, fixada na ideia que vocês levantam da prioridade, né? Então, a primeira coisa que me bateu é que o nome Complexo Industrial da Saúde já induz a uma prioridade, é um complexo, portanto, que peças são essas, eu que queria saber mais sobre isso, que estão na cabeça dos formuladores quando eles pensam nesse complexo industrial. Eu entendi que é importante que isso faça parte da cadeia global e da cadeia local, né? Portanto, é um desafio extraordinário. E aí, como temos pessoas tão extraordinárias quanto o Reinaldo participando dessa mesa, eu queria perguntar o que o Rio tem de diferenciado nesse complexo, porque eu sou muito impressionada com os avanços paulistas, né? Fábricas de equipamentos cardíacos, de válvulas, de coisas, no interior de São Paulo. E vocês falaram aqui, em outros seminários, em outros debates, inclusive, a importância do Rio. Eu queria que vocês desenvolvessem um pouco mais a ideia desse complexo no Rio. Bom, primeiro eu queria registrar a presença aqui de um tomador de decisão muito importante, que é o Daniel Sorans, que está lá atrás, oriundo da Fiocruz e que hoje está fazendo um excelente trabalho por aqui. Segundo, eu queria fazer alguns comentários. Para começar, com esse questionamento que a minha professora, Aspásia Camargo, acabou de fazer, não é? Eu diria o seguinte, a estrutura do financiamento à saúde no Brasil, ela é tripartite, sem dúvida nenhuma, não é?
Eu acho que isso é um pilar conceitual do nosso Sistema Único de Saúde. Mas esse tripartidismo, não sei se essa palavra existe, não é? Ele é muito fundado no federal, não é? Eu acho que temos que explorar as possibilidades, digamos, de iniciativas locais, em termos de parcerias público-privadas. Agora, eu acho que no nível local, a parte de serviços, ela tem muito mais chance de ser posta para frente do que na parte industrial, não é? Por quê? Porque na parte industrial, o elemento central que movimenta, digamos, o espírito empreendedor privado, né, dos industriais, do Franco Palamola, do pessoal todo, é a capacidade de compra do Estado, não é? O Sistema Único de Saúde, ele hoje responde por cerca de, os números variam, mas em torno de 25% de todo o mercado de medicamentos do Rio de Janeiro, do país, não é? Ele responde por quase 90% do mercado de vacinas, ele responde por uma parcela, por uma fatia imensa também do mercado de equipamentos de saúde. E portanto, eu vejo com alguma dificuldade que no plano industrial a gente possa ter iniciativas como, por exemplo, as parcerias para o desenvolvimento produtivo que foram feitas pelo governo federal. Agora, na parte de serviços, eu acho que está perfeito. Não é? O Souza Aguiar, outros próprios públicos possam ser, digamos, contratados com agentes privados com vistas à melhoria do serviço, não é? Eu queria dizer o seguinte, fazer aqui um comentário sobre o que eu falei, que deixei de falar e devia ter falado, que é o seguinte, a estratégia, falando da indústria farmacêutica brasileira, a estratégia de genéricos, ela ainda é muito importante, mas ela é cada vez menos importante no desenvolvimento do complexo industrial da saúde no Brasil, não é? Quer dizer, eu acho que a gente tem dois caminhos que estão sendo já tentados, mas que eu acho que devem ser priorizados. O primeiro deles é, digamos, a absorção de tecnologia na área de bioprodutos, de produtos biológicos, não é? Na verdade, nós temos, eu creio que duas ou três empresas de capital nacional que estão trabalhando nessa linha. E a segunda, que é uma iniciativa bem mais recente, que é a seguinte, é a internacionalização do desenvolvimento e da produção de medicamentos. O que significa isso? Algumas grandes empresas de capital nacional, elas estão comprando ativos no exterior, principalmente pequenos ativos, pequenas startups, pequenas empresas, no sentido de absorver tecnologias novas. E isso eu acho que é um passo que tem que ser examinado de lupa, porque ele pode ser uma saída importante. A maneira como isso está sendo feito, que me parece muito interessante, é que o modelo não é a indústria automobilística, que a gente virou montadora de veículos, não é? O modelo é muito mais Embraer, onde a essência do projeto, o design, como dizem lá os economistas da tecnologia, ele está aqui na empresa brasileira. A Embraer compra peça de todo mundo, a turbina vem daqui, a asa vem de lá, o trem de aterrissagem vem de lá, mas a essência do projeto, não é? A capacidade de incorporação desses pedaços todos está aqui. Esse é o design, essa é a alma do projeto. E eu acho que essas iniciativas de algumas dessas empresas farmacêuticas brasileiras, ela tem essa característica de ser mais no modelo Embraer do que no modelo indústria automobilística, né? Acho interessante essa reflexão. E, finalmente, queria fazer uma reflexão
é para mostrar como as questões são complexas e interligadas, não é? Um minuto, meu amigo Reinaldo. Vou terminar. Meu companheiro aqui de mesa falou do complexo de Jacarepaguá e falou também do complexo de Santa Cruz. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que o complexo de Jacarepaguá praticamente acabou? É claro que foi fundamentalmente pela abertura comercial, que o Serra já chamava de irresponsável, não sou eu que estou chamando, é ele que chamava, tá certo? Mas também porque o crime ajudou a acabar com a Jacarepaguá. Então, nós não podemos eliminar, quer dizer, essas variáveis que não têm absolutamente nada a ver com política de saúde, mas que têm uma importância capital no encontro de soluções para o Estado do Rio de Janeiro e particularmente para o Grande Rio, não é? Para esse conjunto imenso de municípios e de população que está por aqui. Santa Cruz, a Fiocruz está tendo que cortar um dobrado para poder fazer aquilo, não por aspectos financeiros, tecnológicos, não, porque em Santa Cruz tem milícia. Então, é só para a gente atentar para, digamos, para a gravidade e para a complexidade dos problemas que a gente tem que enfrentar nesse nosso querido estado do Rio de Janeiro e particularmente também no nosso município. Muito bem, quero agradecer ao Álvaro, ao Reinaldo, ao Gustavo, novamente a iniciativa FIS, estamos superando já a barreira aqui do horário, já estou recebendo lá o aviso que tem que encerrar. Então, muito obrigado a todos, esperamos que tenhamos jogado um pouco mais de luzes na questão das oportunidades desse complexo. Obrigado, boa tarde, bom evento a todos.